Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia. Sejam todos e todas bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. E hoje vamos atender a mais um pedido de um dos nossos usuários do canal, que solicitou que falássemos sobre as constelações familiares. Essa pessoa pediu para falar sobre as constelações familiares a partir da programação neurolinguística, da PNL. A princípio, nesse vídeo eu vou estar apenas falando a respeito do que são as constelações familiares, o que é essa teoria e qual é a ideia dela, quais são algumas das ideias dela. Como é uma coisa bastante nova para mim, então eu realmente não havia ouvido falar a respeito desta teoria antes deste usuário solicitar, então eu não vou me arriscar a falar das duas áreas juntas. Eu creio que fique muita coisa a princípio para mim, tá falando tanto da PNL quanto das constelações familiares. Apesar de eu já ter um pouco de estudo anterior na PNL, esse assunto é completamente novo para mim. Então primeiro eu vou tentar dar conta desse assunto, falar um pouco sobre o que é. Posteriormente aí eu fico devendo um vídeo explicando qual é a forma que a PNL pode se utilizar desta teoria. Ela pode ser utilizada em várias áreas, então não apenas na programação neurolinguística, mas como em várias outras formas de abordagem. Bom, vamos falar então do nosso tema principal de hoje. O criador dessa teoria das constelações familiares é o Bert Hellinger. Me perdoem se a pronúncia estiver incorreta, mas eu não sou tão bom com línguas estrangeiras. Esse Bert Hellinger, ele é um alemão que ele se formou em teologia e filosofia, atuou como padre durante um bom tempo, foi enviado inclusive para a África, para missões da Igreja Católica durante esse período em que ele atuou como padre. E lá na África ele fez a análise ou a observação de várias tribos africanas e de como que elas se configuravam, como que elas se organizavam, como que essas sociedades tribais elas se configuravam e se constituíam, e como que aconteciam as coisas transgeracionais nessas tribos. Então o que havia acontecido com as pessoas, os integrantes mais velhos dessa tribo, e o que acontecia com os integrantes mais jovens. A princípio ele apenas observou isso e não desenvolveu de início algo direcionado especificamente a essa análise. Isso só viria posteriormente quando ele abandonaria a função de padre, então ele deixaria de ser sacerdote e passou a se interessar mais profundamente pelo estudo do psiquismo. E a partir desse estudo do psiquismo ele estudou a Gestalt terapia e estudou também a psicanálise, entre algumas outras influências ali que ele teve de estudos. E estudando a Gestalt terapia, a psicanálise e outras abordagens, ele formulou essa teoria das constelações familiares, que seria o quê? Seria uma forma de se estudar a maneira como ocorre o fluxo evolutivo do sistema familiar. Então a forma como esse sistema familiar se organiza ao longo das gerações e a forma como se estabelecem padrões repetitivos dentro desse núcleo familiar. Então como que ao longo das gerações se repetem eventos, acontecem coisas marcantes que podem influenciar a vida dos indivíduos dentro desta família. Isso, segundo a teoria do Hellinger, ela ocorre devido ao emaranhado de energias. Então ele traz toda uma explicação de como que as energias contidas dentro dessa organização familiar favorecem
que aconteçam esses padrões de repetição, que aconteçam influências de coisas que ocorreram com antepassados nossos, que nós nem mesmo chegamos a conhecer, mas existe um padrão inconsciente, coisas, elementos inconscientes que nós adquirimos ao longo da nossa vida e que influenciam na nossa forma de viver. E para isso, durante essa elaboração dessa teoria, o Hellinger ele recorreu às observações que ele havia feito na África com as tribos que já foram mencionadas. Ele recorreu a toda essa carga de experiência que ele teve ao analisar esses núcleos familiares tribais, e a partir disso, a partir dessa exposição, ele formulou essa teoria, que então haveriam ações ou acontecimentos ao longo das gerações que marcariam uma família, e essa marca levaria a ocorrer padrões de repetições, levaria a ocorrer questões que influenciam na vida psíquica e no desenvolvimento de elementos específicos desse núcleo familiar. Bom, e outra questão que ele traz, a gente vai trabalhar um pouco mais à frente, é como que a morte prematura, e aí um dos autores que eu encontrei, é importante também destacar que não existe muito trabalho científico nessa área. O próprio Hellinger escreveu vários livros, mas eu não tive acesso direto a eles. Obviamente, é uma coisa que eu estudei recentemente mesmo, porque tive essa solicitação do usuário. Então, para quem quiser buscar mais conteúdo nos livros dele, artigos científicos eu encontrei muito poucos assim, e um dos que eu encontrei que é mais embasado, que tem uma confiabilidade maior, vou estar disponibilizando na descrição deste vídeo o link para acessar o artigo, que é um dos artigos assim melhores embasados, e em alguns dos artigos que eu encontrei traziam essa morte prematura como abaixo de 25 anos. Então seria uma morte significativa, influente no desenvolvimento desse núcleo familiar, qualquer morte que tenha ocorrido dentro da família de um integrante com menos de 25 anos. E como que funciona então a técnica especificamente dessa constelação familiar? Como que se faz essa análise da constelação familiar? Então, essa análise ela é realizada tanto em grupo quanto individualmente. Quando ela é realizada em grupo, é solicitado que é feito com um por vez. Então, se pega um dos integrantes do grupo e vai se fazer a constelação da família desse indivíduo. E é solicitado que o restante do grupo se posicione de maneira a representar elementos da família desse indivíduo, desse sujeito, do cliente, que é mais comum os teóricos da área se dirigirem às pessoas que estão sendo consteladas mesmo como clientes. Então é solicitado que esse cliente traga elementos da vida dele. E aí quais elementos esse cliente vai trazer? Ele vai trazer, por exemplo, elementos de suicídios que tenham ocorrido na família, mortes prematuras, como mencionado anteriormente, então pessoas integrantes dessa família que faleceram com menos de 25 anos, casos de violência, então nem sempre é uma morte, mas por exemplo, um caso de estupro, um caso de espancamento, um caso de tortura, de aprisionamento, ou em alguns casos também não é uma morte prematura nem um suicídio, mas por exemplo é um caso de violência extrema, como o pai do cliente foi morto na esquina de casa com 12 tiros. É uma situação, o indivíduo morrer num acidente, indo para o trabalho, e o indivíduo, por mais que ele seja maior de 25 anos, então não é considerado uma morte tão prematura, mas é um caso de violência extrema. Então esse tipo de evento são eventos que são solicitados que o cliente traga para dentro deste momento da constelação. Então, situações como essa que ocorreram, separações, então separações de pais, situações também que são muito analisadas, situações onde os filhos tomam o lugar de genitores.
Então, por exemplo, aquela situação onde a mãe saiu de casa por algum motivo, foi embora, e a filha mais velha acaba assumindo o papel que seria direcionado à mãe. Então, por exemplo, começa a cuidar da limpeza e higiene da casa, começa a cuidar dos irmãos mais novos, começa a fazer trabalhos que seriam normalmente delegados à esposa da casa ou à mulher. Pensando aqui mesmo em uma família mais nuclear, lembremos que essa teoria ela foi desenvolvida por um alemão que nasceu em 1924, se não me engano. Então ele desenvolveu essa teoria ainda em um período que era muito forte, essa questão do núcleo familiar mais convencional mesmo, não que isso não possa ser adaptado e aplicado para os novos núcleos familiares que nós temos, que são completamente reorganizados. Nesse aspecto, mas aqui também eu gostaria que não interpretassem isso como algo muito ferrenho, porque, como eu disse também, eu tive contato com essa teoria recentemente, então também não posso estar estabelecendo preconceitos. Então, sem conhecer devidamente a teoria, é difícil criticá-la. Mas em alguns momentos me parece, quando a teoria se refere a questões familiares, ela acaba trazendo uma certa carga, talvez ainda atribuindo muito a essa família nuclear, a questões, por exemplo, pais separados acaba gerando problemas nos filhos, coisas que para algumas pessoas podem parecer preconceituosas, mas isso demandaria da minha parte, para estar realmente fazendo uma crítica do gênero, isso demandaria que eu fizesse muito mais leituras, muito mais estudos na área, então também não posso ficar criticando com o pouco embasamento e leitura que eu tive até o momento, que é o suficiente para organizar uma ideia, entender de maneira superficial o que é essa teoria, mas não o suficiente para estabelecer críticas adequadas. Enfim, continuando, esses são os elementos que são trazidos para dentro da terapia. Quando ela é realizada em grupo, essa análise dessa constelação familiar, é solicitado que cada indivíduo do grupo, ou de acordo com a necessidade, se posicione de maneira a representar um familiar deste cliente. Quando esse tipo de análise de constelação familiar é realizado individualmente, o terapeuta pode se utilizar de recursos como bonecos, recursos simbólicos mesmo, que representem a cada indivíduo da família deste cliente. E a tentativa disso, o objetivo, estabelecimento dessa constelação familiar é entender até onde vai as lembranças, a memória do cliente, entender como se organiza e como se forma ou se formou ao longo das últimas gerações a família desse cliente e quais são as relações que ocorrem dentro dessa família, quais são as situações impactantes que aconteceram e podem ter influenciado na forma de vida e de visão deste cliente e como que se pode quebrar com alguns dos ciclos viciosos que ocorrem dentro desta família. Então, alguns padrões de repetição que podem ser detectados. Por exemplo, para deixar um pouco mais claro, vou me posicionar aqui em uma figura, nem mesmo é necessário me posicionar como uma figura feminina, pode mesmo ser até uma figura masculina. Minha avó se separou, teve problemas no casamento, é separada, minha mãe se separou, eu sou casado, meu casamento está indo mal, tem elementos complicadores que estão gerando discussões e eu estou vendo que o meu casamento tende a ruir. Esta é a minha queixa perante o terapeuta que vai realizar essa constelação familiar minha. Então, a intenção o que é? Esse terapeuta ele vai tentar explorar e solicitar que eu traga todos esses elementos ao longo das gerações que podem ter sido influentes na minha vida, e a partir desses elementos ele vai tentar entender o funcionamento da minha família, do meu sistema familiar. E a partir da compreensão desse sistema familiar, os teóricos da área dizem
que tanto é possível alterar, como muitas vezes só a simples compreensão desse sistema já faz com que se solucionem muitas das questões que o cliente traz. Em outras situações, se faz necessário um acompanhamento maior para que este cliente consiga quebrar com esses padrões de repetição. Porém, uma coisa que uma das autoras, inclusive se não me engano aqui eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ela traz que é necessário também se cuidar para isso não ser uma imposição do terapeuta. Então não é o terapeuta quem tem que dizer que o cliente deve quebrar com esse padrão de repetição. O terapeuta ele tem a função de explicar ou buscar entender e mostrar para o cliente a sua perspectiva de como ocorre esse funcionamento familiar, do sistema familiar desse cliente. Quem vai estabelecer se é necessário ou não quebrar esse padrão de repetição, quem vai ou buscar elementos de fato que quebrem esse padrão de repetição é o próprio cliente. Então o terapeuta não pode impor isso a ele. Então o terapeuta é uma coisa que é muito característica a várias abordagens e que é muito criticado em algumas outras que não se posicionam desse modo. Sempre se diz que o terapeuta ele não deve criar demanda. Então o terapeuta ele deve atender o que é solicitado. Então se o meu problema inicial é conhecer, por exemplo, digamos como o mencionado, meu problema é que eu estou vendo que o meu casamento está ruindo. Através do procedimento de constelação familiar, eu vou identificar esses padrões de repetição, que minha avó já é separada, minha mãe já é separada, eu vou identificar outros elementos que podem influenciar nessa dinâmica que ocorreu nesse sistema familiar, e isso vai me ser apresentado pelo terapeuta. Muitas vezes isso é o suficiente para que eu mesmo tome a iniciativa. Não, eu entendo agora o que ocorre na minha família e eu vou quebrar esse padrão de repetição. Outras vezes demanda um acompanhamento maior, mas isso só vai ocorrer se eu disser, não, eu entendo, mas isso não é o suficiente para mim. Eu não consigo ver como quebrar esse padrão de repetição. Aí se dá um prosseguimento a um tratamento, mas não pode ser uma demanda vinda do terapeuta, tem que ser uma demanda do próprio cliente. Bom, o que mais que nós temos para discutir a respeito? Creio que de maneira resumida é isso mesmo. Então uma teoria que busca através da compreensão das relações familiares. Uma coisa que eu me recordei agora para deixar um pouco mais claro, algumas pessoas podem, a teoria ela traz suas próprias explicações a respeito de como que ocorrem essas passagens de conteúdos inconscientes de uma geração para outra. Mas uma das coisas que a gente pode explorar também é a questão de que mesmo que muitas vezes você não tenha tido contato com avô, com bisavô, que já é morto há muito tempo, lembremos que muitas vezes os seus familiares trazem elementos dessas pessoas. E isso pode ser influente. E uma outra coisa que eu me recordei que eu iria debater e acabei deixando passar em relação à morte prematura, é muito difícil para o ser humano aceitar mortes prematuras. Então basta eu trazer duas notícias de morte. Morreu ontem um senhor de 80 anos por falência cardíaca. E também morreu meia hora antes um adolescente de 13 anos em um acidente automotivo. Geralmente a gente sabe que o peso, a carga emocional dada a uma notícia é uma, a outra é outra. Não estou estabelecendo aqui de maneira alguma se uma é mais certa ou outra é mais errada, se uma vale mais que a outra, mas nós sabemos que dentro da nossa sociedade há uma tendência muito maior de nós nos impactarmos com a morte de uma pessoa jovem, principalmente se essa morte foi de maneira mais trágica, do que de uma pessoa com maior idade, ainda mais se essa morte for uma morte tida como natural, como esperada, como por exemplo uma falência cardíaca, alguma coisa do gênero, que já é o próprio corpo mesmo debilitado, que não dá mais conta do seu funcionamento. Então essa carga que tem emocional, esse impacto
de uma morte de um integrante da família com menos de 25 anos pode levar a uma situação que essa teoria traz, que é muito interessante, que é de viver a vida de outro familiar. Então, por exemplo, uma criança perdeu um irmão muito jovem, e muitas vezes as questões ou a vida que aquele irmão gostaria de levar e acabou falecendo e não pôde levar, o irmão que permanece vivo acaba assimilando aquilo à própria vida, e isso de maneira inconsciente. Então não é que ele fale conscientemente, eu vou viver a vida que o meu irmão queria levar. Não, ele acaba assimilando como se aquilo fosse um desejo dele, de maneira inconsciente, justamente por essa falta de tolerância nossa de admitir a morte de indivíduos tão jovens. E isso pode levar a vários sofrimentos psíquicos, porque quando eu assumo a vida do outro familiar como os desejos dele para mim, eu deixo de viver a minha vida, os meus desejos, os meus anseios, os meus sonhos. Então isso também é uma das coisas que é buscado identificar nas constelações familiares, como que ocorreu as relações na busca de elementos como esse. Que, por exemplo, a morte de alguém jovem que pode ter influenciado em eu querer me colocar no lugar daquele outro para realizar os sonhos que ele não pôde realizar. E isso muitas vezes de maneira inconsciente. Então, uma das coisas também que deixa um pouco mais clara a teoria, que eu não havia mencionado, é isso. Creio que o que eu dou conta até o momento é realmente isso. Como eu disse, é uma temática bastante nova para mim, tive contato com ela agora, vejo ela como uma opção interessante, tem alguns aspectos que eu identifico também críticas, como eu mencionei antes, preciso embasar melhor essas críticas para de fato ter a capacidade e a competência de realizá-las, mas a princípio é o que eu dou conta. Posteriormente talvez eu grave outros vídeos falando mais a respeito. Se você gostou da temática, tem interesse em saber mais a respeito disso, é importante lembrar que os gostei nos vídeos, assim como o número de visualizações, é um dos fatores levado em consideração para gravar mais vídeos sobre o assunto ou não. Então, se você gostou, é bem importante que clique em gostei, que nos ajude a divulgar o conteúdo para que mais pessoas assistam, e desse modo tenha maiores chances de ter mais vídeos a respeito desse assunto no canal. Obrigado a todos pela atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, assista aos outros mais de 350 vídeos aí que temos disponível no canal, tanto na área de psicologia quanto filosofia. É isso. Novamente, muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.